Depois eu vou trazer mais para vocês. Como vocês podem ver, gente, o Brasil tem uma dimensão continental. E eu falei para o Luiz, e assim, eu uso muito isso na minha fala, porque uma coisa é a gente falar de patrimônio cultural dessa região aqui, ó, do Sudeste brasileiro, ou Nordeste, na região litorânea. Outra coisa é a gente falar sobre preservação do patrimônio cultural, sobre museus, bem nessa região aqui, ó. E eu estou, aonde eu moro é nesse pontinho amarelo aqui, ó, que tem, aqui essa região fica fronteira com a Bolívia. Então eu vou mais à frente compartilhando com vocês, e aí logo em seguida eu vou compartilhar o áudio, mas eu vou acabar de fazer a minha apresentação aqui para vocês. E, opa, cadê você? Opa, isso, pronto. Então, assim, vocês estão me vendo, então, né? Certo. Eu venho aqui de Cáceres, Mato Grosso. Vocês estão em vários lugares da América Latina e para mim é uma satisfação enorme. Quando eu vi a proposta do mestrado da UNA, eu fiquei muito feliz, Luiz, pela construção, pela perspectiva abordada. Então, vocês estão voltados para a discussão sobre desenvolvimento, né, e desenvolvimento rural. E isso tem muito a ver com a minha região, da onde eu venho. Para vocês ter ideia, o município onde eu moro tem mais de 1 milhão de cabeças de vaca, de boi, gado. Então, é um município eminentemente, completamente rural, do ponto de vista da sua economia, com uma concentração urbana. Então, isso é um ponto assim que nos aproxima quando a gente para pensar e ver essa proposta, né, de discussão e como que o patrimônio cultural, como que a gente vai abordar essa proposta a partir dos lugares onde nós estamos, né? Então, eu falo para o Luiz sobre um ponto muito importante que falar do patrimônio a partir, né, do oeste do Tratado de Tordesilhas. Vocês se lembram o que é o Tratado de Tordesilhas, gente? Ok, chicos, el Tratado de Tordesillas, Sim, el- sim. clave en la historia colonial de Brasil. História colonial Eh, da América Latina, né? en general, exacto. Em modo, Eh, de modo geral, dividiu Espanha, território espanhol, español y a portugués. oeste, e território português. Então, para a gente aqui, falar sobre patrimônio cultural, daquele pontinho amarelo aonde vocês viram, é muito interessante porque acaba que a gente tem como que eu posso dizer? Nós temos aqui uma abordagem é, diferenciada quando a gente olha para a questão da América Latina, como é que funciona a questão da América Latina, a questão da preservação nos países de entorno, né? Como é que isso pode ser observado enquanto um lugar, né? Enquanto um lugar que tem gente, que tem vida, para além, né, da perspectiva eurocêntrica, ou mesmo, como diz o Casanova, né, de uma perspectiva que rompe com a ideia do colonialismo interno, que muitas vezes as metrópoles dizem para a gente o que é que tem que ser patrimônio e não necessariamente nós que estamos aqui na faixa de fronteira ou estamos nos municípios de interior e não nas capitais, é, nós temos um olhar diferenciado daqueles que moram nas capitais, nas metrópoles,
e nas regiões, né, como Estados Unidos, ou Canadá, ou mesmo a Europa. Então, assim, nós partimos de uma concepção que tem aí um olhar é, descentrado, que não está necessariamente nos grandes centros, Muy né? importante eso que el profesor está explicando, ¿verdad? Esa perspectiva, ese olear, esa mirada descentralizada. Recordemos lo que dice el profesor, Brasil es un país continental y él nos está explicando algo que encaja muy bien con la perspectiva de desarrollo rural que tiene la maestría. Disculpa, Renato. Não, tranquilo. Vou pegar aqui, Luiz. Ótimo. Apareceu para vocês o mapa? Ah, Vou, vou colocar a apresentação. Apareceu para vocês? ok. Isabel tiene la mano levantada, no sé si quieres preguntar algo. Buenas noches. Solamente pedir eso, que amplíen la presentación, nada más. Gracias. Ok, é para ampliar o tamanho da apresentação. Ótimo. Melhorou, Luiz? Tá certo. Ótimo. Então, aqui nós temos uma perspectiva, né, da preservação do patrimônio cultural a partir do oeste do Tratado de Tordesilhas, que é essa linha que divide o Brasil, né, e os demais países, né, da América do Sul e Latina, né? Quando a gente para analisar aonde que está a Bolívia, né? E aí nós, quem vem da região, quem estuda na região do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma perspectiva de patrimônio completamente distinta de quem mora nessa região nossa do Brasil, que vem de um processo, de um tempo diferente de ocupação, né? Então, quando nós estamos falando de preservação de patrimônio, o que se deve ter em mente? Porque o que pauta a perspectiva de preservação do patrimônio cultural é a diversidade, correto? A diversidade histórica, cultural, temporal, territorial. Então, como que a gente vai compreender isso e vai abordar? Se quem mora nessa região, por exemplo, aqui no Brasil, não entende o nosso processo de ocupação desse território todo que está aqui, ó. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Que o Brasil é um país pluriétnico, um país que tem tempos diferentes e cosmovisões completamente distintas entre os seus povos. E nesse sentido, é importante para que nós possamos aí compreender. Eu vou parar a apresentação, vou indo por pouco, compartilhando com vocês aos poucos essas informações para que isso possa fluir. Então, assim, mesmo quem mora na região litorânea do Brasil, por exemplo, os povos indígenas da região litorânea têm uma concepção completamente distinta dos povos indígenas que moram aqui nessa região da onde eu venho, no Brasil. E o que ocorre muito, que muita gente se vê no Brasil e em vários outros países, uma tentativa, um esforço de homogeneizar todos os povos indígenas. Então, eu não partilho dessa concepção, isso vem sendo muito discutido e pautado exclusivamente, ou melhor, de forma especial, pelos próprios indígenas no Brasil. Então, nós temos diferentes povos, são mais de
São mais de 180 povos existentes no Brasil, certo? E desses povos, a gente tem aí uma diversidade enorme de línguas faladas também. O que eu estou colocando aqui? Deixa eu colocar. Tá. Pronto. Então, compartilhar a versão correta da apresentação. Eu estava tentando me apresentar primeiro, Luiz. Então, vocês me perdoem, gente, pelo meu esforço. A vida é assim mesmo. A gente vai organizando, vai ajeitando. Então, aqui, gente, ó, nós temos a pauta de hoje, a gente discutir a questão da preservação do patrimônio articulado com essa perspectiva de entender as comunidades. E o Luiz me fez esse desafio, quando ele me fez o desafio para falar sobre a questão do patrimônio, articulado com as questões indígenas, isso foi muito interessante, porque eu tenho dado uma contribuição com diferentes povos aqui no Mato Grosso, no estado de Mato Grosso. Certo, gente? Então, na região central, Mato Grosso, onde, como vocês puderam ver, fica no centro geodésico da América do Sul. É bem no meio mesmo da América do Sul. E é distante, por exemplo, só do povo da minha cidade, onde eu estou, até o Parque Indígena do Xingu, que tem 16 etnias, em que nós criamos um museu, tem mais de 1.100 quilômetros de distância. Então, é um território continental, é um país de dimensão continental, com essa diversidade, né? E que nós estamos aí num esforço, né, de pensar essa perspectiva, né, dessa diversidade dentro de um contexto sociocultural em que ela efetivamente tenha essa representatividade do ponto de vista da garantia de direitos. Porque não adianta a gente falar, por exemplo, que temos povos indígenas, mas, ao mesmo tempo, nós não criamos nenhuma das condições para que as terras, os territórios. Ele está pedindo aqui para confirmar a minha língua que eu estou falando. Luiz, posso fechar? Posso colocar? Certo. Porque eu acho que o Zoom tem também a opção de traduzir, deixar. Não tem a legenda, Luiz, em tempo real? No, no tem problema, Renato. Eu estou escrevendo no chat para o pessoal ler. Certo. É um esforço para traduzir no geral. Tá ótimo, Luiz, sem problema. Pode falar tranquilo, não tem problema. Correto. Então, a gente tem mais de 180 línguas faladas no Brasil hoje, de povos indígenas, correto? Nós temos mais de quase 1 milhão de indígenas autodeclarados no Brasil hoje. E só no estado de Mato Grosso, nós temos mais de 50 mil. Então, para vocês terem uma dimensão, é uma área. O Brasil tem uma dimensão continental em que a população indígena, as populações, os povos indígenas, sofreram de modo com a violência do processo de colonização, né? Que eu entendo o processo de colonização como um processo a longo prazo do capitalismo. De maneira mais violenta até a década de 80 no Brasil, né? Em que até a década de 70, aqui na minha região, Luiz, se passava de avião e jogava rapadura envenenada para sacrificar os povos indígenas e, ao mesmo tempo, os colonizadores, né, os colonos virem ocupar a terra e
produzir, cercar e em tese, produzir. Então, a gente está num processo muito recente e contínuo de colonização que ele é hoje colocado em evidência, por exemplo, no Brasil, com uma perspectiva de criação de um marco temporal sobre o direito sobre a terra no Brasil. E isso é uma das grandes ameaças que nós temos e que isso, em certa medida, confronta, né, cria uma tensão, né, com os povos indígenas, que a maior parte no Brasil não estão localizados em áreas rurais. O modo de organização dos povos indígenas no Brasil difere do modo boliviano que está aqui ao nosso lado. Ele se dá por processos de aldeamento, na maioria das situações dos nossos casos, dos nossos exemplos. E, por exemplo, há um grande problema, pessoal, quando nós falamos do ponto de vista da perspectiva, né, de se pensar a questão do patrimônio e, ao mesmo tempo, se pensar a questão da gestão, autogestão e preservação do patrimônio cultural de referências culturais indígenas. Por que eu não falo patrimônio cultural indígena, gente? Aqui no Brasil, esse é um conceito que ainda está em construção, porque a ideia de patrimônio cultural, a ideia de museu, os conceitos são essencialmente eurocêntricos. Os modelos de preservação ainda é baseado em valores eurocentrados. Então, a maneira de gerir o patrimônio ainda ignora, né, os desejos, os anseios dos povos indígenas. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos conflitos e, ora, quando as instituições não dão conta, elas preferem isolar, ignorar a existência, não pautar a preservação. Então, eu vou fazer aqui mais uma. Vocês podem encontrar, gente, o meu currículo pelo QR Code, tá? Que está aqui. E, assim, então, a proposta de hoje, eu fiz essa breve explanação, a gente vai falar muito mais agora. A proposta é falar sobre a diversidade cultural das comunidades indígenas brasileiras, discutir um pouco sobre a preservação do patrimônio cultural no contexto nacional e internacional. Então, por exemplo, Luiz, como que vocês podem aí apresentar essa diferença na Costa Rica, na Colômbia, no México, em todos os lugares que vocês estão, trazendo esse olhar diferenciado, porque eu tenho a abordagem pedagógica minha é freiriana. Eu aprendo com vocês na medida que eu compartilho também o meu olhar, o lugar da onde eu venho. Disculpa, Renato, es muy importante lo que vos está falando ahora. Para compartirles a los demás, Renato nos está contando que él tiene una perspectiva freiriana en la lectura, en su pedagogía, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, remite a Paulo Freire, el gran pedagogo, el gran educador, el gran promotor de la educación liberadora. Escribió obras como Pedagogía del Oprimido, Acción Cultural para la Libertad, entre muchas otras, ¿verdad? Freire es uno de los referentes educativos no solo en Brasil, es más, no solo en Latinoamérica, diría yo mundial, ¿verdad? Habla de educar para transformar la realidad y en un proceso de diálogo donde todos unos aprendemos de otros en comunidad. ¿Ok? Eso es lo que nos está compartiendo Renato desde cuando nos coloca la perspectiva freiriana. Disculpa, Renato, pode Não, avançar. tá ótimo, Luiz. Então, Paulo Freire já falava de descolonizar, de decolonizar o pensamento antes da consolidação desse conceito. Paulo Freire trabalhou
gente, complementando o que o professor Luiz disse, trabalhou junto com várias lideranças que promoveram e coordenaram o processo de emancipação, de independência de vários países africanos a partir da década de 70. Então, o que eu quero dizer? Que isso é minha referência, principalmente do ponto de vista teórico, metodológico, inclusive, ao falar sobre os povos indígenas, tem que ter todo um cuidado de não construir uma ideia de que existe um único povo, que eu estou falando por eles, eu não falo pelos povos indígenas no Brasil, e isso é um ponto importante para que a gente possa pensar do ponto de vista acadêmico, como que nós podemos desconstruir conceitos, visões de mundo, entender a diversidade cultural a partir dos diferentes lugares em que nós ocupamos. Na minha cidade, qual é o desafio que eu tenho? No meu bairro, na minha localidade, no meu país, no continente em que eu estou inserido. A partir disso, né, as nossas barreiras, eu prometo para vocês que nos próximos encontros eu estarei falando em espanhol. Apesar de morar na fronteira, ainda a barreira linguística ela é muito presente, existe essa barreira linguística. Eu entendo perfeitamente o espanhol, mas falar para mim ainda é difícil, principalmente porque eu venho da periferia. E para a gente aqui há um distanciamento nas escolas, no ensinar, apesar de estarmos vizinhos, colados, a língua não é ensinada no cotidiano, né? E então, assim, eu já peço desde já minha desculpa por não estar falando com vocês em espanhol, porque eu acho muito sério isso, assim, ô Luiz, eu pensei 1000 vezes antes de aceitar o seu convite, porque dá uma impressão, muitas vezes, de arrogância, né? De querer promover um colonialismo interno a partir da perspectiva brasileira. E eu não busco isso, eu estou num processo de aprendizagem, tá bom, gente? Então, deixo isso claro para vocês. Nesse sentido, quero aqui dizer e aprofundar, né, no segundo ponto, que é para a gente relacionar, no terceiro ponto, que é a gente relacionar as políticas públicas e direitos indígenas no Brasil, né, com a questão da preservação, sob o ponto de vista, né, das garantias e, ao mesmo tempo, dos desafios que nós temos enquanto uma sociedade que o capitalismo ou os que estão e que reproduzem esse modo de pensar se baseiam na violência do dinheiro e na violência bélica comandada muitas vezes a partir daqueles que estão dentro do Estado. Ou seja, a minha visão de Estado ela é também uma visão plural. O Estado ele é a ponta de lança na promoção da violência, na promoção e reprodução de um modelo de sociedade pautada ou não na visão capitalista. Então, nós temos aqui dito isto, né? A gente pode partir para um outro ponto, que é a ideia de patrimônio no Brasil, né, consagrada. Feito esse preâmbulo, né, como é que ela é consagrada? Aqui o que vocês estão vendo na primeira foto é a arte Silva, que é de um povo indígena do Amazonas, do território amazonense, que fica mais próximo de quem está na Colômbia, né, ou na Venezuela, ou no Peru. E aqui nós entendemos o patrimônio do ponto de vista de envolver os elementos materiais e imateriais. Essa concepção foi sempre assim? Não, gente. Na verdade, essa concepção de patrimônio, ela Renato, é...
Só um minutinho, desculpa. E o Renato está falando sobre a concepção do patrimônio, tá? Bueno, para explicar em espanhol, Renato nos está colocando aquí perspectiva de la noción de patrimonio, donde hay elementos que convergen materiales e inmateriales. Sin embargo, eso no siempre fue entendido así. ¿Ok? ¿Recuerdan ustedes cuando en algún momento conversamos sobre esa visión sesgadamente material del patrimonio arquitectónico, como los grandes monumentos, como las grandes obras materiales? Eso es parte, digamos, de la discusión que podemos ahora retomar. Perdón, disculpa, Renato. Tá ótimo, sem problema, Luiz. Fique à vontade, já falei para ficar tranquilo, tá, gente? Então, no Brasil, é muito recente esse processo de patrimonialização, mas aqui nós temos aqui hoje uma concepção que abrange elementos materiais, como cidades inteiras, casarões, sítios arqueológicos, e temos também os bens imateriais, como as tradições, rituais, saberes e expressões culturais, né? E isso contempla, em certa medida, né, essa diversidade indígena, né, de comunidades, muito aquém do ideal, né, muito mesmo, muito longe, muito distante do ideal, né, dada a diversidade cultural que nós temos no Brasil. Mas desde a década de 80 no Brasil, isso passou a ser revisto, não tinha nada, certo? Então, nós temos aí hoje, por exemplo, a arte Silva foi registrada como patrimônio cultural nos anos 2000, ou seja, tem 20 anos como patrimônio, reconhecido como patrimônio cultural, e a Cachoeira de Itiraité é uma cachoeira que fica num território indígena, é sagrada para os povos, né, aqui em Mato Grosso. Então, isso é um ponto. Eu estava falando para vocês, e eu trago aqui um pouco dessa trajetória, que ela nunca foi assim, sempre como a gente, ela não foi sempre assim como a gente pensa, né? Nós temos aqui, gente, a trajetória do patrimônio cultural e dos museus no Brasil. Então, o que isso significa? Pensar que o patrimônio cultural, gente, quando a gente fala sobre patrimônio cultural, e aí principalmente quando a gente está falando sobre desenvolvimento rural, as diversidades culturais que estão inseridas, como que a gente vai ver, antes ela era representada até o século XVIII, XIX e XVIII no Brasil, ela surgiu a partir dos museus. Então, em 1818, com a vinda da família real portuguesa, sob a pressão de Napoleão Bonaparte, a família real portuguesa veio para o Brasil e aqui se consolidando, se instalando, ela foi criando os equipamentos culturais para passar a visão de uma colônia civilizada, porque a gente estava baseado no século XIX, nós tínhamos uma ideia de que a colônia Brasil, as colônias, né, na América Latina, de modo geral, né, pelos portugueses e espanhóis, ou holandeses, ou ingleses, elas eram ocupadas por bárbaros, por incivilizados. Então, quando se instalou a família real no Brasil, a gente teve aí uma criação de equipamentos culturais. Então, você vê a criação do Museu Real, depois Museu Nacional, com foco nas ciências naturais e na etnografia, incluindo aí, né, acervos indígenas. E é muito interessante que havia um processo muito grande de viajantes, né, da Áustria, de vários países que vinham para o Brasil para identificação, catalogação, né, mensuração dos crânios, né, para falar que aqui
os povos eram mais inteligentes ou menos inteligentes que os europeus, porque a ciência era baseada, né, numa visão eurocêntrica e numa visão evolucionista, né? É, e isso teve desastres enormes para os diversos povos da América Latina, né? Então, no Brasil não foi diferente. E ao longo do século XIX, né, foram se criando vários museus. É interessante dizer, destacar, Luiz, que muitos países da América Latina são privilegiados do ponto de vista da formação. O Brasil só foi ter a sua primeira universidade na década de 30 de 1900. Em 1930 que o Brasil foi ter a sua primeira universidade. Pode falar, Luiz. Sí, para los chicos, nos está compartiendo Renato que la primera universidad pública en Brasil remite al 1930. ¿Ok? Es un dato muy interesante. Disculpa, puede continuar. Eu vejo assim um comentário, eu vejo muitos colegas no Brasil às vezes subestimando universidades em outros países da América Latina. Eu sou doido, eu queria fazer meu doutorado de sanduíche na Venezuela. Quando eu falei com os meus amigos, ele falou: "Você é louco, vai para a França, vai estudar patrimônio na França." Eu falei: "Não, vocês estão viajando." Aí logo em seguida o Brasil, Bolsonaro entrou e rompeu as relações internacionais com a Venezuela e isso dificultou a minha ida para a Venezuela. Mas o que eu quero dizer para vocês é que muita gente subestima a riqueza, o conhecimento produzido pelos nossos vizinhos, né? E acha que nós estamos partindo de uma visão de inovação, de construção de conhecimento com a Europa, mantendo uma visão colonialista. O que eu tenho feito no programa aqui, Luiz, nosso, contribuído muito com o programa que nós estamos, no meu estágio pós-doutoral, é na consolidação de cooperações internacionais. Isso eu vou falar mais à frente, como uma das possibilidades, gente, de vocês, pelo mestrado em desenvolvimento regional, vir para o nosso programa para ficar aqui 2, 3, 4 meses com tudo pago pelo governo brasileiro, ou fazer uma disciplina, vir fazer uma disciplina, fazer esse intercâmbio. E agora nós aprovamos o doutorado em geografia. Então, eu estou num doutorado, um estágio pós-doutoral, num programa que tem mestrado e doutorado em geografia. E isso abre possibilidades. Então, assim, fechando essa parte, a nossa política de preservação do patrimônio cultural, ela é, por outro lado, ela surge com a consolidação dos estados nacionais entre o que ocorreu entre o final do século XIX e início do século XX. Então, Muy importante. Renato nos está explicando que a finales del siglo XIX y el inicio del siglo XX se da la consolidación, la conformación de los estados. e isso essa consolidação do Estado, né, brasileiro e dos estados na América Latina, ela vem acompanhada por concepções que ora estiveram mais próximas dos indígenas, ora estiveram mais distantes por causa daqueles grupos que ocuparam o poder central. Então, na década de 30, né, a gente teve um avanço do ponto de vista da legislação do patrimônio cultural no Brasil. Então, em 1920, há uma efervescência cultural, a criação do Museu Histórico Nacional, do Museu Nacional de Belas Artes, do Arquivo Nacional. Tudo isso foi sendo ampliado para vários estados. No entanto, havia uma concentração no Rio de Janeiro. Os demais estados brasileiros, onde eu nasci, né, é uma região que só passou a ter legislação, bens reconhecidos
a partir da década de 80. Então, de 1937 para 1980, precisou de um amadurecimento de mais de 40 anos, em termos de política nacional. Do que é esse nacional? O que eu costumo dizer, gente, quando a gente para pensar do ponto de vista dos conceitos, né? O que é nação? O que é nacional? O que é comunidades? O que é coletivo? Porque muitas vezes eu vejo aqui no Brasil muitos agricultores, pequenos agricultores, que têm aí 20 hectares, 30 hectares, 50 hectares, 40 alqueires de terra, achando que é latifundiário, que é empresário, e acaba apropriando dessas discussões e virando as costas para quem está ao nosso lado, achando que não tem o compromisso coletivo. Então não se enxerga, quando a gente fala de nação, o que é essa nação que inclui, e até hoje inclui, quem está a leste, ou seja, para a região litorânea do Tratado de Tordesilhas, e o que é essa nação que envolve os estados de fronteira. Para vocês terem uma ideia, né, fazendo Muy mais uma interesante. Luiz, o estado do Amapá hoje só tem um museu, e é estadual. Tem 2 bens reconhecidos como patrimônio cultural brasileiro. Ou seja, em contrapartida, o estado do Rio de Janeiro tem 6 bens reconhecidos imateriais, como dezenas de quilombos, tem 4 sítios, ou seja, 4 conjuntos arquitetônicos tombados, tem um museu de território que envolve uma fazenda histórica de Santa Cruz, que era a fazenda real, onde se criava e matava gado para sustentar a coroa portuguesa no Brasil, e aí depois o Império. Né? Então a gente vai ver que essa ideia de nação ela pode ser inclusiva ou excludente. E aí é importante que vocês entendam se essa comunidade, muitas vezes dita, inclui vocês ou não, do ponto de vista das ações, e não do ponto de vista Do discurso. do discurso, da mentalidade. É isso. Como diz Interessante. Benedict Anderson, né? Benedict Anderson. Isso, não apenas como uma comunidade imaginada, né? Mas sim do ponto de vista prático, efetivo, com ações, com orçamento, né? Então, no Brasil, isso se demorou. Então, nós temos no Brasil, a primeira lei é o Decreto-Lei de 25 de 1937, no governo Getúlio Vargas, já no Brasil República, gente. E com isso se criou 4 livros tombos, que é o livro histórico, de belas artes, arqueológico, etnográfico e paisagístico, e o livro histórico, belas artes, arqueológico, etnográfico e paisagístico. São 3. Desculpa, gente, o lápis. Okay. São 3 livros históricos. E aí é muito interessante porque ainda hoje há uma segregação no livro do que é belas artes. Belas artes, para eles, é esse casarão de fundo aqui que vocês estão vendo, tá, gente? Não é o casarão esses casarões que nós temos, que surgiram, ou as cidades que surgiram de uma arquitetura vernacular, uma arquitetura menor, de casas populares, que ocorreram ao longo do tempo, né, no processo de ocupação do território e consolidação dos territórios, tipo na região em que eu estou. Então, isso há uma segregação
inclusive na inserção desses livros aqui. O que é histórico, o que é paisagístico, o que é arqueológico e etnográfico. O livro etnográfico e paisagístico tem sido utilizado mais agora por causa do registro de bens imateriais, como lugares sagrados, e eu vou falar mais um pouco à frente, tá bom, gente? Então, a partir da década de 50, vários museus regionais foram surgindo, né? Como a própria criação, e eu não gosto desse termo, esse termo vem sendo problematizado, que é o Museu do Índio, mas ele é um reflexo do seu tempo. Para nós, historiadores, gente, pensar as coisas, os conceitos, nós temos que tomar muito cuidado, e isso serve para todos, de não julgar algo que foi pensado no determinado tempo, desconsiderando o processo histórico de reflexões, de acumulações de diferentes países e locais. Então, por exemplo, quando a gente está falando de Museu do Índio, ainda se usava esse termo Museu do Índio. Aqui no Brasil hoje, a gente não se fala mais Museu do Índio, Museu Indígena, né? Então, isso é um ponto importante para que nós possamos aí compartilhar e não perder de vista, tá bom? Chicos, Aqui, perdón, yo no sé si está claro eso que plantea Renato, que es muy importante también a la hora de estudiar el pasado. Tenemos que aprender a tratar de no caer en anacronismos. Anacronismos es entender un pasado desde los ojos del presente, llamémoslo así, desde los valores, los criterios, los juicios de valor que tenemos hoy en día, sino que debemos entender ese pasado, por ejemplo, el caso del Museo del Indio que menciona él, dentro de una concepción de la época, dentro de una manera de pensar propia de la época y los procesos históricos relacionados con la época. ¿Okay? Esa em- es la invitación que nos hace Renato. Disculpa, Renato. sim, sim, tranquilo, Luiz. Então, é importante para vocês, nas suas pesquisas de mestrado, né, Luiz, entender isso. Às vezes vai fazer uma pesquisa de desenvolvimento rural, voltado para desenvolvimento do turismo. Que tipo de turismo é esse, né, que vai considerar o processo histórico e o que se quer apresentar para o outro? Quando a gente fala de turismo, a gente está falando para o outro que vai vir nos conhecer. E aí é importante ter em vista esse processo, né, de violência, esse processo de ocupação das diferentes temporalidades, certo? Então, como eu estava falando para você, há uma rica diversidade indígena, né, no Brasil, com mais de 300 etnias e cerca de 180 línguas faladas no Brasil, né? Com diferentes tradições, modos de vida e relações com o meio ambiente, com cosmovisões distintas sobre a relação com a terra. Então, quem é da Bolívia, né, com a Pachamama, tem essa concepção. Quem é do Uruguai, quem é da Colômbia, são distintas visões e que os povos indígenas no Brasil ainda trazem isso de maneira muito rica também, né? Toda a sua visão de ocupação. Então, aqui vocês estão vendo uma foto de um patrimônio indígena que foi reconhecido, chamado Ritual Ayanquan. É um ritual do povo indígena Enauenê Nauê, e ele fica no estado de Mato Grosso, no norte do estado de Mato Grosso. Quando eu estava fazendo o meu mestrado em preservação de patrimônio cultural aqui no estado de Mato Grosso, eu ajudei na construção de um plano de salvaguarda. E esse ritual Ayanquan, ele vem sendo alvo de discussões indigenistas desde a década de 70, 60. Os primeiros contatos com os não indígenas foi na década de 70. Então é muito recente. E eles são... o povo Enauenê é um povo muito fechado, está se abrindo agora, na década de 2000, 2010, com o reconhecimento do ritual Ayanquan em 2006. E eu vou falar mais à frente deles para vocês. Mas aqui no estado de Mato Grosso, para vocês terem uma ideia, né, nós temos uma diversidade enorme
Só no estado de Mato Grosso, né? Nós temos aí o Ritual Yanquan, temos a Cachoeira de Uitaraité, temos a Caverna Camuquaquá, que ela é um lugar sagrado do povo indígena Aurá, ou Aujá. Esse povo indígena, agora em fevereiro, eu estive lá na aldeia, no Parque Indígena do Xingu, e nós criamos o Museu Indígena da Aujá Piulaga, que é a maior aldeia do povo Aujá no Xingu. Pra vocês terem uma ideia, eles têm mais de quase 2.000 pessoas. Então é um povo muito organizado, de luta, né? Então, em Mato Grosso, né, trazendo aqui para vocês, o Parque Indígena do Xingu foi a primeira terra homologada pelo governo federal brasileiro na década de 70. Então, é um processo muito recente de defesa, de garantia de direitos dos povos indígenas. 70 e 80. Então, isso é um ponto para que vocês possam aí se atentar desse modo de organização dos povos indígenas no Brasil. E para vocês terem ideia, gente, o território indígena do Xingu, ele tem mais de 27 mil quilômetros quadrados. Assim, é gigante. Pra vocês terem ideia, o carro atolou, nós andamos 20 quilômetros para chegar na primeira aldeia, numa aldeia mais próxima de onde nós estávamos. Pode falar. Renato, Renato, solo para que nos hagamos una idea, ¿ok? Es, yo diría la mitad del territorio de Costa Rica, Oi? a metade do território da Costa Rica, agora que você falou sobre o território do Xingu, a metade do território da Costa Rica mesmo. Em termo territorial, só o território indígena do Xingu é metade do território todo da Costa Rica, né? Exato, quase. O município onde eu estou, Luiz, só o município tem 24 mil quilômetros quadrados. Olha, solo el municipio donde vive Renato tiene 24.000 kilómetros cuadrados. Então, em termos territoriais, não tem infraestrutura de estrada, não tem o acesso à internet, por exemplo, no Xingu, é limitado, energia só a base de gerador. Então, assim, tem todas essas incongruências, todas essas problemáticas, muitas vezes de achar que o indígena não tem o direito a ter um carro bom, a ter um celular bom, de ter acesso à internet. Ainda se nutre muito no Brasil a ideia do indígena intocado, né? Então, isso é um ponto que é interessante para nós refletirmos, né? Porque isso vem desse conflito constante pela disputa do território. Então, o fazendeiro que é vizinho, que ele planta lá 5.000 hectares de soja e quer entrar no Parque do Xingu para ter mais território para plantar soja, ele começa a falar mal, desqualificar todos os indígenas, como se todos fossem da mesma etnia, todos falassem a mesma língua, todos tivessem a mesma cosmovisão. Então, para vocês terem uma ideia dessa problemática.